O Laboratório de Análises Clínicas Rio Branco trabalha com todos os tipos de exames laboratoriais: hematologia, bioquímicos como glicose, colesterol, triglicerídeos, hormônios, imunológicos como exames sorológicos de Covid e preventivos e muito mais. Entre em contato pelo telefone 98116 3667 e faça agora mesmo o seu orçamento. Estamos de volta com o programa Doutor Me Consulta aqui pela Rede Cidade Gazeta, canal 28.1. Também estamos na Sky, canal 328.1. Quer seguir o Doutor Me Consulta nas redes sociais? O nosso Instagram é @doutormeconsulta. Quer participar do nosso programa enviando a sua pergunta? Também pode. É só você enviar a sua pergunta por mensagem ou por gravação de vídeo. Lembrando que o vídeo tem que ser gravado na horizontal. Então eu aguardo a sua participação. E agora eu quero dar as boas-vindas novamente à doutora Eugênia, nossa ginecologista aqui do Doutor Me Consulta. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem. E você, tá bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Doutora, hoje o assunto é sobre anticoncepcional. Quando é que a pessoa deve iniciar o uso da pílula anticoncepcional? Bom, o anticoncepcional hormonal, né, que é o mais comumente conhecido, que são as injeções e as pílulas, elas devem ser iniciadas tão logo a mulher decida não engravidar. Em algumas situações especiais, como a adolescência, é melhor que ela inicie logo que comece a atividade sexual, para que não corra o risco de uma gravidez precoce. Então, o anticoncepcional hormonal, você deve iniciar tão logo você decida a não engravidar. Entendi. E como que o anticoncepcional ele deve ser tomado, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o anticoncepcional. O anticoncepcional hormonal, eles são hormônios, né, que são acomodados em pílulas pequenas ou em injeções para evitar que ocorra ovulação e ou modifique a produção de muco dentro da vagina, que vai impedir a chegada do espermatozoide lá dentro, que passa pelo dentro do útero, vai até a trompa para fecundar o óvulo. Então, os anticoncepcionais hormonais, eles não só modificam o ciclo, mas como eles também modificam o funcionamento da secreção do muco cervical para impedir a subida do espermatozoide. Foi clara? Foi. Então, veja bem, os anticoncepcionais hormonais, na sua maioria, eles agem numa glândula que nós temos aqui chamada de hipófise, que informa para o ovário se vai ovular ou não. Ele normalmente é composto por 2 hormônios, que são chamados de anticoncepcionais combinados, oral ou injetável. Esses anticoncepcionais têm 2, como eu falei, os combinados, tem 2 tipos de hormônio, que se chama estrogênio e progesterona, em formas químicas, com doses suficientes para inibir a produção do óvulo. Isso são os combinados, tá certo? Que podem ser monofásicos ou multifásicos. Os monofásicos, eles são aqueles que têm 2 hormônios, mas em doses que vão simular o comportamento natural do ovário. Muitas vezes eles sempre inibem a ovulação ou eles alteram a consistência do muco para evitar que o espermatozoide suba. E os multifásicos? Os multifásicos são aqueles que têm 2 hormônios, porém, ou às vezes mais de 2 hormônios, mas que tem estrogênio, progesterona e muitas vezes mais outra progesterona, que eles são com doses maiores, então eles vão agir na hipófise inibindo a ovulação. Esses são os anticoncepcionais combinados. O anticoncepcional injetável, normalmente, ele é combinado com uma dose prolongada. Ok? E existem o que nós chamamos de mini pílula, que são as pílulas
que são compostas apenas por um tipo de hormônio, chamado progesterona, que muitas vezes até nem inibe a ovulação, mas em contrapartida, eles engrossam tanto o muco que forma como se fosse um tampão de muco no colo e dificulta a subida do espermatozoide até a trompa para fecundar. Então, esses são os anticoncepcionais hormonais. E o momento da mulher tomar é aquele que ela decidiu, porque o corpo da mulher tem que ser respeitado. Ela sabe se quer engravidar ou não. No momento em que ela não quer engravidar, só tem um profissional com competência para orientar isso, que é o médico. Ela tem que ir ao ginecologista dela e conversar sobre o perfil de vida dela, sobre como é a sexualidade dela, como é, o que ela quer, se ela quer engravidar ou não quer, qual é a idade e qual é o momento da vida dela, tá certo? Esse é o principal, essa é a importância do anticoncepcional hormonal. Ela tem que conversar com o médico porque ele vai orientar. Apesar de serem medicamentos muito populares, né, vendidos muito facilmente, mas existe, como eu falei para vocês, essa divisão de hormônios no anticoncepcional. Você dizendo para o seu médico o que você quer, ele vai prescrever, vai passar uma receita, um anticoncepcional adequado para você. Entendi, doutora. Pode tomar a pílula após o primeiro dia do ciclo? Após o primeiro dia? A primeira cartela de pílula, ela deve ser tomada no primeiro dia do ciclo menstrual. Menstruou hoje, toma o primeiro comprimido. E a partir da segunda cartela, você toma no intervalo. Você vai parar e no quinto dia do ciclo, tenha sangrado ou não, você vai reiniciar o seu anticoncepcional até pelo tempo que você achar necessário. Entendi, doutora. E quanto tempo a pílula começa a fazer efeito no organismo da mulher? Bom, a primeira pílula, embora ela tome, a primeira cartela, embora ela tome no primeiro dia da menstruação, esse primeiro momento é importante que ela use outros métodos, como a camisinha, para evitar uma gravidez. Mas, assim como o esquecimento da pílula, tem toda uma planilha. Se esqueceu só 12 horas, recomeça. Se esqueceu 24 horas, recomeça, mas usa camisinha. E se esqueceu uma semana, começa tudo de novo, com camisinha, porque senão vai engravidar. Então, já pegando carona aí com o que a senhora falou, nessa questão, né? Se você esqueceu de tomar a pílula do anticoncepcional, como que eu posso recomeçar? Porque existe a questão de tomar sempre no mesmo horário, não é isso? É verdade. Veja bem, a pílula deve ser tomada com menos de 8 horas, de 12 horas de diferença, no mesmo horário. Porque se você toma, com menos de 24 horas, quero dizer, desculpa, no mesmo horário. Porque se você dá um intervalo de 12 a 16 horas, você já modifica a liberação hormonal na hipófise, lá no cérebro. Então, pode ocorrer... Bom, se esqueceu uma pílula, recomeça normalmente ao lembrar. Se esqueceu 24 horas, usa camisinha, tá? E procura um médico para ele lhe orientar numa planilha. Ele vai dizer, se você esquecer 12 horas, você vai tomar uma pílula assim. Se você esquecer 24 horas, você vai tomar desse jeito. E se você esquecer uma semana, você vai tomar dessa outra forma. Por quê? Porque nesse intervalo muito grande de uma pílula para outra, pode ocorrer uma ovulação. Aí ela engravida, toma a pílula e diz, eu engravidei tomando pílula. Por isso que essa informação da mulher tem que ser respeitada. Porque às vezes ela deu um intervalo de uma pílula para outra muito grande e ela engravida. Aí ela diz, não, mas eu tomava a pílula, doutora. Eu tomava a pílula. Mas ela não diz para a doutora que ela passou 36 horas, se lembrou 2 dias depois, mas ela tomava a pílula. Só que esse intervalo muito grande pode ocorrer uma ovulação e ela engravidar. E respeitando que ela estava tomando pílula.
Tá certo, doutora. E você que acabou de ligar a sua televisão, você está no programa Doutor Me Consulta. Hoje nós recebemos a doutora Eugênia, ela que é ginecologista, e estamos falando sobre o uso do anticoncepcional. Doutora, agora a gente vai conhecer quem são os participantes de hoje. Vamos lá? Vamos. Chegou o momento em que você aí de casa participa do nosso programa Doutor Me Consulta, enviando a sua pergunta para os nossos médicos, os nossos profissionais da saúde. Você aí já participou? Não? Mas quer participar? Então é só você enviar a sua pergunta por mensagem ou por gravação de vídeo. Lembrando que o vídeo tem que ser gravado na horizontal. Então envie a sua pergunta para o número que está aparecendo aí na sua telinha. E a gente está aqui com a doutora Eugênia, ela que é ginecologista, e nós vamos conhecer a participante de hoje, né? Que é a Ariane, lá do Cidade Satélite. Vamos saber qual que é a pergunta dela, doutora. Oi, doutora. Meu nome é Ariane, eu tenho 31 anos, sou do Cidade Satélite. Eu tenho uma dúvida específica relacionada ao Dilmirena. Eu gostaria de saber qual é a eficácia dele em organismos que absorvem menos nutrientes, no caso de pacientes que já fizeram alguma cirurgia no estômago, bariátrica ou outro tipo de cirurgia também, e se ele diminui o fluxo. Doutora Eugênia, me consulta? Obrigada. Oi, Ariane. Ariane, o Dilmirena, que na verdade não é um DIL, é um sistema, chama-se CIU. O Dilmirena, que é o sistema de levonorgestrel, que é a progesterona que tem nele, que fica liberando no organismo, ele é um método anticoncepcional muito bom e que por si só ele já inibe a menstruação, independente das questões da absorção dos nutrientes, exceto naquelas mulheres que têm problema na absorção do ferro, que isso tem que ser revisto com muita propriedade. Mas, de uma forma geral, a correlação com os nutrientes do organismo não estão diretamente ligados com a substância química que se chama levonorgestrel, que está no Dilmirena. Tá certo, doutora. E agora a gente vai para mais uma participação, que é da Geórgia, lá do bairro dos Estados. E ela diz o seguinte: doutora, tenho 32 anos e por muitos anos usei anticoncepcional e agora estou querendo engravidar. Parei de tomar faz um mês. Doutora, em quanto tempo consigo engravidar? Oi, Geórgia. O uso prolongado de pílula não faz mal, não acaba com a ovulação, vai ovular. Sendo que você pode engravidar entre 3 meses a 1 ano. Se 1 ano depois que você parou a pílula você não engravidar, tem que procurar o ginecologista para conversar. E agora a gente vai para mais uma participante, é a Aline Ramos, lá do bairro Cinturão Verde. E a pergunta dela é a seguinte, doutora: o anticoncepcional oral perde eficácia em pacientes bariátricas? A cirurgia bariátrica diminui a capacidade de absorção de algumas vitaminas, de algumas substâncias no organismo. Então, pode sim, pode ter alteração na absorção dos componentes, pode sim. Doutora, mais uma participante é a Silvana Leitão, lá do bairro Aparecida, e a pergunta dela é a seguinte: mudei a pílula para os convencionais injetáveis. Quanto tempo leva para o anticoncepcional injetável fazer efeito? Bom, os anticoncepcionais injetáveis, eles são anticoncepcionais com 2 tipos de hormônio igual às pílulas, apenas de ação prolongada. Então, no primeiro mês, você tem que tomar o anticoncepcional, a injeção, e durante os 30 dias das suas relações sexuais deverão ser protegidas com preservativo, camisinha. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Doutor Me Consulta, que a senhora esteja sempre muito bem-vinda. Kelly, eu que agradeço a você e a toda a sua equipe e gostaria de dizer que para mim é muito prazeroso vir aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. E você aí que está nos assistindo, quer fazer uma pergunta à nossa ginecologista, a doutora Eugênia, é só você enviar a sua mensagem ou fazer o seu vídeo, desde que ele seja gravado na horizontal, e encaminhar para o número que está aparecendo aí na sua telinha, e você vai estar participando aqui do nosso programa Doutor Me Consulta. Aproveita e siga Doutor Me Consulta lá no Instagram, @Doutor Me Consulta. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí. Doutor Me Consulta volta já já.